Nação rubro-negra, segurem-se nas cadeiras, porque o que eu vou revelar agora não é apenas uma entrevista, é um verdadeiro dossiê Marcos Braz que está abalando as estruturas entre o Rio de Janeiro e o Pará. O homem do gelo no sangue, o dirigente que dividiu a torcida entre o ódio visceral e a glória monumental, abriu a boca e o que saiu de lá é uma bomba atrás da outra. Braz admitiu erros históricos, falou sobre a relação ácida com o atual presidente BAP e o mais impactante, ele confessou que sente um frio na barriga só de pensar em enfrentar o Flamengo como adversário direto. É o reconhecimento definitivo da grandeza do nosso Mengão, vindo de quem ajudou a construir a era mais vitoriosa do século. Marcos Braz agora é executivo do Remo, levou os caras para a Série A depois de 34 anos, mas ele não consegue tirar o Flamengo da cabeça. Ele abriu o baú de histórias e tocou em feridas que ainda sangram na Gávea. Ele admitiu que a gestão Landim falhou na condução da tragédia do Ninho, um erro vergonhoso que mancha qualquer currículo, e não fugiu da polêmica briga no shopping com um torcedor. Braz reconhece que errou, mas mantém a postura de autoridade máxima. Ele se define como vitorioso com e sem dinheiro, lembrando de 2009, quando foi campeão brasileiro com salário atrasado e o Petkovic, que era mais velho que ele no elenco. Mas o que me chamou a atenção, nação, e o que a gente precisa analisar profundamente é o fator gratidão misturado com o medo. Ele disse que me dá frio na barriga pensar em estar em um clube que tenha os mesmos objetivos do Flamengo. Isso é o reconhecimento de que o Flamengo hoje é um rolo compressor institucional. Ele sabe que no Remo ele briga por uma coisa, mas o Flamengo briga pelo topo do mundo. Ele confessou que assistiu ao último título da Libertadores como torcedor e que 8 dos 11 titulares foram contratações da gestão dele. É uma narrativa de glória que ele carrega, mas também de uma sombra que ele não consegue abandonar. E a relação com o BAP? Ele desmentiu aquela história de guerra civil, mas confirmou que a relação nunca foi afável. Ele soltou um veneno dizendo que a relação do BAP com o Landim hoje é muito mais ácida e cheia de atritos do que a que ele tinha. Isso mostra que os bastidores da Gávea continuam sendo um ninho de cobras, onde o poder é disputado milímetro a milímetro. Braz saiu porque sentiu que o ciclo fechou, mas ele sabe que a sua sombra ainda paira no ninho do urubu, especialmente agora que o Felipe Luiz, que ele mesmo trouxe como jogador, é o técnico que está liderando essa nova era. A gente precisa questionar até que ponto o amadorismo que criticavam no Braz era real. Ele diz que foi para o Remo no local mais hostil em termos de logística e estrutura para provar que ganha em qualquer lugar. Ele deu 2 voltas ao mundo voando na Série B para colocar o Remo na elite. Isso é histórico. Mas será que a torcida do Flamengo sente falta desse estilo centralizador e vocal? Ou a gestão profissional do BAP e do Boto é o caminho sem volta? O Braz admite que saiu porque não queria conflito de interesses, mas a verdade é que o Flamengo é tão gigante que ele prefere estar a 3.000 quilômetros de distância para não ter que encarar o monstro que ele ajudou a alimentar. Ele comparou Gabigol e Adriano Imperador, as 2 maiores personalidades que ele já lidou. Imagine o peso disso, lidar com Adriano em 2009, com toda a carga emocional e o peso da torcida, e depois lidar com Gabigol e seus tapas e beijos. Braz foi o para-raio de todas as crises. Se o Flamengo ganhava, ele era o gênio. Se perdia, era o culpado pela briga no shopping. É um personagem monumental, amado por uns, odiado por muitos, mas impossível de ser ignorado. O que me deixa visceral de verdade é ver como o Flamengo muda a vida das pessoas. O cara é grande benemérito, frequenta a Gávea desde os 8 anos de idade e agora tem que planejar como vai entrar no Maracanã no dia 19 de março para enfrentar o seu clube do coração. Ele disse que o rosto dele já diz o quão feliz ficou com o título da Libertadores, mesmo estando fora.
Isso é o Flamengo, nação. O Flamengo não é um emprego, é uma religião, da qual você não consegue se desligar nem se for para o outro lado do país. Braz admite erros de planejamento, admite que o ciclo precisava acabar, mas a sua fala sobre o BAP mostra que ele ainda acompanha cada movimento político. O Flamengo é um vulcão constante. Enquanto o Boto e o BAP tentam profissionalizar tudo, Braz defende que o futebol também é feito de loucura e turbulência. E ele tá certo em um ponto: o futebol brasileiro não é para amadores, e ele sobreviveu há décadas no olho do furacão rubro-negro. Marcos Braz abriu o jogo sobre sua transição para o Remo e seu legado no Flamengo. Ele admitiu erros graves, como a condução do caso Ninho e a briga no shopping, mas exaltou seus títulos e a montagem do elenco atual. Braz revelou a relação complexa com o BAP, a dificuldade de lidar com ídolos como Gabigol e Adriano e confessou o temor respeitoso de enfrentar o Flamengo na Série A de 2026. É o encerramento de um ciclo polêmico, mas inegavelmente vitorioso de um dirigente que agora tenta provar seu valor longe dos milhões da Gávea, enquanto o Flamengo segue sua rota de hegemonia sob o comando de seus antigos desafetos e aliados. E aí, nação, você acha que o Marcos Braz faz falta com esse estilo peito aberto? Ou o Flamengo está muito melhor agora com o profissionalismo do BAP e do Boto? Você perdoa os erros do Braz pelos títulos que ele trouxe? Ou a briga no shopping e o caso Ninho são imperdoáveis? Comenta aqui embaixo, eu quero ver o que a torcida pensa desse personagem histórico. E se você quer notícia de verdade, visceral, sem filtro e que vai direto ao ponto sobre o nosso Mengão, você já sabe, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Aqui a informação não para e a verdade é o nosso único compromisso. Clica aí e vem com a gente, tamo junto! E se você acha que o clima já tá quente com as revelações do Braz, se prepara, porque o que eu vou te contar agora é o combustível que faltava para incendiar de mês a expectativa da nação. O David Luiz, nosso eterno xerife, o cara que sabe o que é ser campeão da Champions e o que é vestir um manto sagrado com autoridade, resolveu mandar um recado direto pro Lucas Paquetá. E olha a força das palavras do homem. Ele chamou o Paquetá de estrela mundial. Isso não é um elogio qualquer, nação. É uma autoridade do futebol europeu reconhecendo que o Flamengo está indo buscar alguém que está no topo da cadeia alimentar do futebol. O David Luiz foi claro, a vinda do Paquetá não é só um reforço monumental para o Flamengo, é um choque de realidade para o futebol brasileiro. É o Flamengo mostrando que tem o poder magnético de trazer de volta suas estrelas no auge, e não apenas para se aposentar. Parem e analisem a profundidade disso comigo. Quando um cara como o David Luiz, que viveu décadas no mais alto nível da Europa, diz que o Paquetá vai ajudar muito o Mengão, ele está validando todo o esforço financeiro que a gente está vendo. Lembra de quando a gente trazia jogadores de renome, mas que já estavam com a perna pesada? Com o Paquetá é diferente, é a história sendo escrita com tinta de ouro. O David Luiz sabe que o ambiente do Flamengo, aliado a um talento geracional como o do Paquetá, cria uma máquina de ganhar títulos que ninguém no continente vai conseguir parar. E olha os números que estão na mesa, nação. O Flamengo não tá brincando de fazer proposta. São 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Estamos falando de uma operação que ultrapassa os 248 milhões de reais. É um investimento histórico, absurdo. Algo que só o Flamengo, com a sua saúde financeira atual, pode sequer cogitar. O David Luiz deu a letra, se for da vontade dele, e a gente sabe que o coração do Paquetá bate no ritmo da arquibancada do Maracanã, esse negócio é o cheque-mate no mercado. Imagina o peso desse vestiário, imagina a recepção que esse cara vai ter. O recado do David Luiz serve como uma convocação, é como se ele estivesse dizendo, vem Paquetá, o trono tá vindo, a estrutura de primeiro mundo e a glória te espera. É vergonhoso ver os rivais tentando diminuir essa movimentação, dizendo que é muito dinheiro. Dinheiro o Flamengo tem porque trabalha. O que os outros clubes têm é inveja de não conseguirem repatriar nem reserva de time médio da Europa, enquanto o Mengão vai buscar o dono do meio-campo da Premier League. A análise é simples. O Flamengo está mudando o eixo do futebol mundial. Quando as estrelas preferem o Rio de Janeiro em vez de Londres ou Paris, o jogo mudou. O David Luiz sentiu isso na pele e agora passa o bastão da liderança e do protagonismo para o Paquetá. A expectativa agora é monumental. Estamos todos com o radar ligado no West Ham, esperando o sim que vai paralisar o Brasil. O David Luiz já deu a bênção, a nação já deu o aval. Agora é só questão de tempo para o garoto do Ninho voltar para casa como o rei que ele se tornou.
Davi Luiz exaltou a possível contratação de Lucas Paquetá, classificando o meia como uma estrela mundial e um reforço histórico não só para o Flamengo, mas para todo o futebol brasileiro. Enquanto isso, o rubro-negro aguarda ansiosamente a resposta do West Ham à proposta oficial de 40 milhões de euros, entre fixos e bônus. A movimentação consolida a estratégia do Flamengo de repatriar talentos no auge, reafirmando sua posição como o clube mais atraente da América do Sul para jogadores de elite. E aí, nação? O recado do Davi Luiz te deixou ainda mais ansioso? Ou você só acredita quando o Paquetá aparecer no aeroporto com o manto? Esses 250 milhões de reais são o preço justo por uma estrela mundial? Ou o Flamengo tá indo longe demais? Comenta aqui embaixo, explode o campo de comentários porque a sua voz é a alma do clube. E não esquece, para não perder nenhum capítulo dessa novela histórica e ficar por dentro de todas as notícias verídicas do Mengão, se inscreve no canal agora e ativa o sino. Aqui a informação é visceral e o sentimento é um só: Flamengo acima de tudo. Tamo junto!